Olá, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos abrir um arquivo, conhecer alguns aspectos fascinantes sobre um homem que eu acho que todo mundo acha que conhece, Jesus Cristo. Mas não vamos vê-lo a partir de uma ótica religiosa ou teológica. Vamos vê-lo a partir da psicologia, da literatura e também um pouco de história. Vamos falar da humanidade de Cristo. E a pergunta que vai nos guiar na nossa jornada parece simples, mas é explosiva. Jesus tinha sentimentos? Pois claro que tinha, você pode me dizer. Mas que tipo de sentimentos? Eram sentimentos como os nossos? Sentia aquele frio na barriga antes de um evento importante? Ficava irritado quando um discípulo fazia uma pergunta pela 10ª vez? Sentia uma tristeza profunda, daquelas que tiram o sono? Ou será que ele sentia algo diferente? Pensemos nos grandes sábios da humanidade, como os filósofos estoicos. Eles tinham um ideal de perfeição humana, que era o sábio. E o sábio para eles era uma fortaleza, que vivia num estado de apatia. Não é a nossa apatia, de quem não se importa com nada. É a liberdade das paixões, a serenidade de quem não se deixa abalar pelas ondas da emoção. O sábio estoico era como um mestre zen, um rochedo no meio da tempestade. O filósofo Epiteto, que aliás era um ex-escravo, chegou a dizer que o sábio perfeito não é compassivo. Não porque ele seja cruel, mas porque a compaixão, no sentido de sofrer junto, de se deixar abalar pela dor do outro, era vista como uma fraqueza, uma perda de controle. Então, a nossa pergunta se torna mais afiada. Jesus era esse tipo de sábio estoico? Um mestre espiritual superior? Uma espécie de Spock da Galileia que olhava para o sofrimento humano com uma lógica perfeita, mas sem se deixar contaminar pelo caos das emoções? É uma pergunta perigosa, porque ela mexe com a imagem que nós construímos de Cristo. Era um Deus imperturbável vestindo uma pele humana, ou era um homem de carne, ossos e vísceras? E para responder a isso, nós precisamos ir mais profundamente. E a primeira coisa que devemos fazer é analisar a vida, os elementos que a história de Jesus nos dá, as fontes. E as fontes são os evangelhos. E aqui encontramos talvez o nosso primeiro problema. Porque o evangelho não é uma biografia no sentido moderno, não é um documentário de Cristo. Adolf von Harnack, um teólogo alemão protestante, disse uma frase em latim que virou um mantra para os estudiosos da vida de Cristo. Vita Jesu scribi nequit. A vida de Jesus não pode ser escrita. Mas por quê? Porque os evangelistas não eram jornalistas com um gravador na mão, eles eram testemunhas da fé. Pensemos assim, não estamos lendo uma fotografia de Cristo, mas sim 4 retratos artísticos pintados por 4 artistas diferentes, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um deles pinta Jesus à luz de um evento que mudou tudo, a ressurreição. A fé na Páscoa é o holofote que ilumina toda a vida de Cristo e revela seu significado mais profundo. Eles não inventaram os fatos, mas eles selecionaram, ou o Espírito Santo selecionou, os organizaram e interpretaram conforme o Espírito Santo lhes iluminava para falar aquilo que as comunidades mais precisavam. Então, o nosso trabalho não é fazer uma autópsia histórica, mas sim visitar essa galeria de arte e analisar como os artistas, que são os evangelistas, pintaram as emoções no rosto do seu protagonista. E a primeira coisa que nós notamos, ao olhar bem de perto para esses retratos, é um vazio.
As anotações sobre o estado de espírito de Cristo são incrivelmente raras. A narrativa é quase sempre toda focada na ação de Cristo. Peguemos um exemplo. A cura da sogra de Pedro, no Evangelho de Marcos. A cena é quase um telegrama. Saíram da sinagoga, foram para casa. A sogra estava com febre. Falaram para ele. Ele se aproximou, pegou na mão, ela levantou. A febre foi embora e ela começou a servir todo mundo. Ponto. Fim da cena. Nenhum romancista moderno escreveria dessa forma. Onde está a angústia de Pedro? Cadê a preocupação de Cristo? A descrição do suor na testa daquela mulher? Nada. É uma prosa de ação, direta, quase brutal na sua simplicidade. Mas por quê? Porque para os evangelistas, a ação era o principal. O poder de Cristo não precisa de adjetivos. Ele se manifesta nos seus fatos. Mas agora vem o pulo do gato, a reviravolta nessa nossa história. Justamente porque essas anotações emocionais são tão raras, quando elas aparecem, elas têm um peso gigantesco. Elas não são um enfeite, um detalhe de cor. Elas são a chave de ignição. Elas são o motor da história. O evangelista não escreve assim: Jesus curou o leproso e depois sentiu-se feliz. Ele escreve o contrário. Jesus, movido por compaixão, estendeu então a mão e o curou. A emoção não é uma consequência, ela é a causa dos atos de Cristo. É a força que desencadeia o seu poder divino. E de todas as emoções, tem uma que aparece com uma força avassaladora. É uma palavra grega que, se nós entendermos bem, muda tudo. A palavra é splanchnisestai. Ela vem de splanchna, que significa as entranhas, as vísceras. Isso. Quando os evangelistas diziam que Jesus sentiu compaixão, eles estavam dizendo que ele sentiu um nó nas tripas, um soco no estômago, uma reação física, visceral, de dor diante do sofrimento humano. Não é uma pena distante, é uma comoção que abala a pessoa por dentro. Essa emoção em Jesus nunca é uma emoção passiva. É a mola que o lança em direção à ação. A compaixão visceral arma o braço de Cristo. Vejamos a cena do leproso. Um homem que era considerado um morto-vivo, porque era socialmente excluído. Ele quebra todas as barreiras, se aproxima de Jesus e faz a pergunta mais profunda de todas. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Ele não duvida do poder, duvida da vontade de Cristo. Será que você se importa comigo, um impuro, leproso? E qual é a resposta de Cristo? Antes das palavras, vem duas ações escandalosas. Primeiro, a emoção. Ele sente essa compaixão visceral, splanchnisteis. Segundo, vem o gesto, ele toca no leproso. Tocar um leproso significava tornar-se impuro. Jesus, para quebrar a exclusão daquele homem, entra na exclusão dele. E só então vem a palavra que responde diretamente à sua pergunta. Eu quero ser purificado. A emoção visceral levou a um ato de solidariedade que, por sua vez, liberou o poder de cura. A compaixão de Cristo é inteligente. Ele se adapta. Quando ele vê uma multidão faminta, sua compaixão leva a multiplicar os pães. A espiritualidade não vive em um ar etéreo. Se o povo tem fome, o povo precisa de pão. Quando ele vê uma multidão desorientada, como ovelhas sem pastor, a sua compaixão o leva a ensinar. Porque a fome daquelas pessoas era uma fome de sentido. Mas talvez a cena mais poderosa de todas seja aquela da viúva de Naim, que é contada por Lucas. Um cortejo fúnebre. Uma mãe viúva que enterra o seu filho único. Naquela sociedade, ela estava condenada à invisibilidade, à miséria. Era o fim de tudo. A vila inteira chora com ela, mas é um choro impotente.
Jesus encontra aquele cortejo. E o texto diz: vendo-o, o Senhor sentiu-se tomado de compaixão por ela. Outra vez, as vísceras. Mas, diferente de todos os outros, a compaixão de Cristo não é impotente. Ela é uma força que se opõe à morte. Ele para o funeral, toca o caixão e diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o detalhe mais extraordinário, depois que o rapaz volta a viver, o texto não diz que Jesus fez um discurso sobre o seu poder. Diz que ele o entregou à sua mãe. O milagre inteiro, do começo ao fim, foi por causa dela. O poder divino se colocou a serviço de uma emoção, a sua incapacidade de suportar a dor de uma mãe. Então, Jesus era um sábio estoico imperturbável? A resposta até agora é um sonoro não. Ele era o anti-estoico por excelência, um homem cujas emoções não eram fraquezas a serem suprimidas, mas eram a própria fonte do seu poder de curar, de ensinar e de devolver a vida. Mas a história não acaba aqui. A vida emocional de Jesus era muito mais complexa. Ele não era apenas movido pela dor dos outros. Ele também se deixava surpreender. Diante da fé inacreditável de um centurião romano, um pagão, um oficial do exército que estava ocupando aquela região, Jesus ficou maravilhado, se espantou. Jesus não era um robô que já sabia de tudo. A liberdade e a fé do ser humano podiam surpreendê-lo positivamente. E, ao contrário, diante da incredulidade dos seus próprios conterrâneos de Nazaré, ele também se espantou. Um espanto amargo, decepcionado, de quem não consegue acreditar em tanta dureza de coração. E a alegria? A alegria de Jesus é explosiva. Lucas nos conta de um momento em que Jesus exultou de alegria no Espírito Santo. E por quê? Porque ele viu que o plano de Deus estava se realizando de um jeito totalmente invertido. Os segredos do reino, escondidos dos sábios e entendidos, estavam sendo revelados aos pequenos, aos simples, aos marginalizados. Era a alegria de ver o mundo de cabeça para baixo. Ou melhor, de cabeça para cima, porque era como Deus queria. Uma alegria que não era só psicológica, mas era uma alegria vinda do próprio Deus, que transbordava através dele. Compaixão, surpresa, alegria. E ainda nem arranhamos a superfície da psicologia de Cristo. E os sentimentos mais sombrios? E a raiva, a tristeza, o medo? Para descobrir isso, você vai ter que voltar aqui para o nosso próximo vídeo. A investigação sobre Cristo, sobre as emoções de Cristo, está apenas começando. Se você gostou, já sabe, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe. Nos vemos em breve. Um grande abraço e permaneçam curiosos.